Bora multiplicar, comandante. Essa é a frase do dia. Eu, Jaelson Gomes, abrindo aqui o nosso TheCast, como sempre, trazendo muita gente boa. E antes de apresentar o nosso convidado, já quero te convidar para você entrar no nosso canal, se inscrever e acionar o sininho para receber as notificações. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu estou recebendo Felipe Sintra, ele que é empresário desde os 16 anos, tem 10 diferentes negócios, criador do método MXE e mentor empresarial, e que nos deu o prazer de ontem à noite estar na cidade aqui, reunindo muita gente boa para ouvir a sua palestra. Bem-vindo, Felipe Sintra. Obrigado pelo convite, a satisfação estar aqui. Primeira vez em Maceió, com a Tour Rota Empresarial. E ontem a gente lotou, casa cheia, né? 260 pessoas. Muito bom. E eu escolhi o Nordeste para ser um dos lugares onde eu vou esse ano, 2024, para poder conectar e ajudar empresários a multiplicar os resultados da empresa. Muito bom. Eu quero começar com uma pergunta chave, baseada até na tua história. Tu começou a empreender com 16 anos. Existe idade ou momento ideal para você começar a empreender, Felipe? Vamos lá, com 16 anos eu comecei a empreender sozinho, porque eu já empreendia desde antes, né? Porque eu fui treinado a ser empreendedor, meus pais me treinaram a ser empresário. Eu nasci, fui criado dentro de uma loja de carro até meus 12 anos de idade, então meus pais são comerciantes. Boa. Então me ensinaram a ser assim também. Com 16 foi quando eu saí de casa para poder empreender sozinho, ter as minhas próprias aventuras empreendedoras, né? Agora, com relação à idade para empreender, não tem, cara. Tem muita gente que olha e fala o seguinte: eu sou muito novo, eu sou muito velho. Não tem idade para empreender. Você empreende a hora que você sentir no seu coração. Então eu vejo crianças de 10 anos, 12 anos empreendendo, 9 anos empreendendo, criando seus próprios produtos, seus serviços. Agora, recentemente, eu participei de um reality show no mercado digital, onde tinham vários jovens, várias crianças lá empreendendo. E é muito interessante, eu gosto muito de falar com os jovens, porque a sede e a vontade que tem de empreender. Ontem mesmo, na palestra que eu fiz em Recife, tinha lá uma turma de 5 jovens, 18 anos, 19 anos, que vieram em volta de mim e começaram a perguntar, a questionar, porque eles querem ter resultado, gerar resultado. E tem outras pessoas com 60, 70 anos que também param para me escutar. De repente tem uma carreira como servidor público, uma carreira como CLT, e olham e falam: não, eu quero ter mais liberdade, eu quero também ter resultados próprios do meu trabalho, da minha empresa. Não tem dia, não tem hora. É a hora que você sentir que você quer empreender, você buscar conhecimento com relação a isso. E se você não tem conhecimento na área que você quer empreender, trabalhe para alguém, para alguma empresa, adquira esse conhecimento e depois vai empreender naquilo que você quer fazer. Muito bom. Alguns empresários, Felipe, eles têm negócios que herdaram e que têm muito tempo e que ainda estão presos ao tradicionalismo, aquele modelo, com todo esse impulso digital, mas ainda está travado. Pela tua experiência, vivência dos teus trabalhos, o principal passo, ou o primeiro passo a um desses empresários que mantém esse tradicionalismo, que está travado, qual a chave você diria para gente, para essas pessoas abrirem e destravar? Eu não quero nem filosofar aqui, mas eu quero só que esses empresários olhem para as empresas que já foram muito grandes de mercado e quebraram. Boa. Porque todas elas têm um padrão. E qual que é o padrão, Jaelson? É a mentalidade do dono. É a forma engessada dele olhar para o negócio dele e pensar o seguinte: sempre foi assim. Eu aprendi assim e sempre deu certo até agora. Só que o problema é que mercado muda. Em tempos a gente vive ciclos. E aí tem crise política, crise econômica, crise por conta de alguma coisa ambiental. O comportamento de consumo muda. A nova geração está consumindo de forma diferente da geração dos anos 80, 90. Então a empresa ela é obrigada a se adaptar. Então mesmo que o negócio seja um negócio tradicional, eu preciso trazer inovação para o meu negócio. E o que é inovação? Nada mais é do que uma nova ação. Uma ação diferente para poder me adaptar ao público. Vamos pegar a Disney, por exemplo. Você já foi para a Disney? Sim. Já? Foi mais de uma vez? Sim. Eu fui a primeira vez para Disney esse ano, 2024. Eu nunca tive o sonho de ir para Disney. Mas eu fui até Orlando e falei: eu preciso conhecer isso, é um ícone. Várias pessoas têm o sonho de ir para Disney. Eu tive a oportunidade de sobrevoar. Eu fiz aquele passeio de helicóptero. Legal. E aí, além de brincar lá no parque, também a gente deu uma sobrevoada muito interessante. Conhecer todo o território. Aproveitei também, eu tinha isso represado, porque na minha infância eu vim de uma origem muito humilde, assim, e para mim era impossível, né, um dia pisar na Disney. E no dia que a gente conseguiu, que cheguei lá, cara, meio que aos 40 e pouco virei criança. É um marco, né? O adulto vira criança lá dentro. Vira criança, cara. O cara quer brincar com o Mickey e fica achando que... Entendeu? Mas o seu exemplo é muito legal. Pode porque seguir. Assim, na Disney, os anos 70, 80, a geração, né, dessa década,
tinha alguns personagens que eram os ícones. Então o Sim. Mickey é dessa época. Só que você vai na Disney hoje, o Mickey nem é o que mais aparece. Sim, não Tem mais. novos personagens. E as criancinhas vão lá, elas não procuram mais sobre o Mickey. Procuram os outros personagens. Procura a Frozen, É, procura os personagens mais novos. O que acontece? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a Disney ela também precisou mudar a comunicação. Então eu lembro de ter visto uma menininha falar: Nossa, olha o castelo da Frozen, que coisa linda. O castelo não é da Frozen, é da Cinderela. Mas ela não conhece a Cinderela, porque a personagem agora é a tem Frozen. razão. Então, até negócios antigos e tradicionais, eles precisam se adaptar de acordo com o comportamento de consumo da nova geração que está se tornando cliente. A geração antiga, as pessoas vão morrendo, vai ficando mais velha, vai deixando de consumir talvez aquele produto, entra uma geração nova. Então, esses empresários que estão num negócio tradicional, fazendo a mesma coisa sempre, cuidado. Começa a se adaptar a um novo modelo de negócio e usa principalmente o quê? O digital, para poder atrair a nova geração, os novos clientes. Caramba, que sentido. Ainda explorando um pouquinho essa temática, Felipe, falar de herdeiros. Eu tenho acompanhado, inclusive, em algumas mentorias, umas realidades assim bem desafiadoras com relação a pessoas que herdam do pai, né, da família, uma empresa, um negócio. E não foi preparada, né, assim, não teve esse processo de sucessão e tal. Existe hoje, assim, até na tua metodologia ou no teu conhecimento, um método ou uma forma de virar essa chave para que a empresa não quebre? Como fazer para dar certo o negócio que eu herdei? Então vamos lá. Primeira coisa, existem famílias onde os herdeiros herdam e acabam com tudo, mas existe aquele outro que de repente não quer tocar o negócio, contrata alguém que sabe. Então tem algumas opções para o negócio não quebrar. Ou você busca conhecimento e aprende sobre o que é fazer gestão, ou se esse herdeiro não quiser, contrate alguém que saiba. Eu sou um cara que eu estou buscando o tempo todo pessoas melhores do que eu, Gelson, para poder trabalhar junto comigo. Pessoas que são especialistas. Porque tem coisas que eu não estou disposto a investir energia dentro do meu negócio, tem coisas que eu conheço, mas eu não quero me especializar. Então eu pego um especialista e coloco naquela função, porque eu sou generalista. Agora, se a pessoa quiser entender de empresa, de gestão, de processo, de liderança, de contratar gente, de como fazer isso, ela tem que ir para a minha imersão. Vai lá no MXE Boa. 3 dias comigo, participa lá que eu vou te ensinar como você construir um negócio que não dependa de você. É interessante Boa. que nesse treinamento vai muita família. Marido e mulher que empreende junto, entendeu? Que bom. Só que é o seguinte, eu falo para o empresário o seguinte, não crie um negócio para o seu filho tocar, porque você pode se frustrar. Talvez ele não queira tocar. Verdade. Mas crie um negócio onde qualquer outra pessoa pode vir tocar o seu negócio. Crie um negócio para ter sucessão. Mas não necessariamente precisa ser alguém da sua família, o seu filho. E para esse negócio ter sucessão, sendo da sua família ou sendo um terceiro que você vai contratar, eu preciso de processo, eu preciso de pessoas nas funções certas, eu preciso de uma liderança eficaz, tudo isso está dentro da gestão. Então, aprender a fazer gestão é o principal. Eu sou muito bom de vendas, não adianta vender se não souber administrar. Verdade, cara, verdade. Aproveitar a deixa, né? Eu ia deixar para o final, mas foi muito bom você ter falado MXE. Por que M, por que X, por que E e o que é Boa. que faz? MXE é um treinamento só para empresários, exclusivo para empresários. Significa o seguinte, multiplicador empresarial. Tá. O M é de multiplicador, o E de empresarial e o X é de multiplicação. Boa. Por que multiplicar? Porque o que a gente faz lá é multiplicar resultado de fato. É multiplicar talento dentro da empresa, é multiplicar faturamento, mas principalmente multiplicar lucro. Então, as estratégias que eu trago para quem participa desse treinamento, para os empresários, e quando aplicadas, geram um resultado de multiplicação. Eu tenho gente que entrou na imersão com uma empresa e a intenção dele era vender a empresa. Hoje ele está com 3. 6 meses depois está com 3. Caramba. Eu tenho outro que chegou que tinham 5 empresas, agora estão com 8. Por que acontece isso, Sintra? Porque quando você aprende a aplicar a forma de implementar a gestão em processo e a empresa roda sem precisar de você, você tem mais tempo para investir em outro negócio. Por isso que eu falo que é multiplicar. Eu só multiplico quando eu tenho tempo disponível para pensar em novas estratégias, de trazer mais cliente para o meu negócio, de aumentar minha margem de lucro e, se eu quiser, investir em novos negócios diferentes e ter mais renda. O generalista é assim, ele não fica num negócio só. Eu começo a investir em negócios diferentes. Terminei um negócio, eu vou para o próximo. Findei esse aqui, eu vou para o próximo. Para ter o quê? Mais liberdade. Se um negócio não está dando bom nesse momento, nessa fase, eu tenho outros que estão me dando renda. No MXE, naturalmente, você trata da mentalidade. Sem Eu dúvida. penso muito, sabe, Felipe, porque
Eu tenho uma história de estar pivotando o meu modo de ser. Eu penso que sou muito assim, um ser em evolução. Quem me conhece, a versão standard lá, a versão zero, dos Aham. meus 20 anos, que eu achava que eu era o rei da cocada preta, descobri que não sabia de nada. Dos meus 20 para os meus 30, dos meus 30 para os 40, dos 40 para os 50. E aí, isso é muito forte em mim, a mudança de mentalidade, o mindset mesmo, né? Uma metanoia, algo que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Você que é um cara compenetrado nisso aí, com certeza no MXE você trata desse item que para mim é primordial. Como mudar uma mentalidade que, por conta das circunstâncias do berço até, é presa, é meio que difícil de mudar, de aceitar o novo, até o digital mesmo, você aparecer, enfim, o X da questão. Eu tenho um mantra e eu sempre digo isso. A empresa é reflexo da mentalidade do dono. E mentalidade nada mais é do que o que você se baseia para tomar suas decisões. No que você se baseia, quais são as suas referências. Porque aquilo que eu acredito hoje, né, que são as minhas crenças, elas são baseadas em alguma referência de vida que eu tive. Ou que eu vivi, ou que eu senti, ou que eu vi outra pessoa fazendo. Então, muitos empreendedores não conseguem crescer e muitas pessoas não conseguem se desenvolver porque tem uma mentalidade escassa, uma mentalidade presa. Em tudo que eu vou fazer, que eu vou falar, plano de fundo da mentalidade. E muitas pessoas negligenciam isso, pensando, isso é filosofia, isso é coach, isso é não sei o quê. Deixa eu te falar, tudo que você faz hoje, todo o seu resultado é baseado na mentalidade que você tem, nas crenças que você carrega. Como é que eu mudo isso, Felipe? Para você mudar a tua mentalidade, você precisa ter experiências novas e resultados novos. E para ter experiências novas e resultados novos, eu preciso de conectar num ambiente novo, conectar com gente diferente, para eu poder tomar decisões diferentes, que eu vou ter uma nova referência, e essas decisões diferentes vão me trazer um novo resultado. Quando eu tenho um novo resultado, eu consigo mudar a minha mentalidade. Tudo que eu vou fazer, ontem você participou da palestra, Boa. tudo que eu faço é intencional. Cada palavra que eu coloco é intencional, do começo ao fim. No entanto, quando eu faço perguntas no começo, no meio do percurso, eu falo, vocês lembram que eu perguntei no começo? Era para você entender sobre isso. Sempre tem a mentalidade no fundo. Porque se eu tiver uma mentalidade de dificuldade, de achar que tudo é difícil, de achar que as pessoas são ruins, de que eu não posso confiar nas pessoas, consequentemente eu não consigo delegar, consequentemente o meu time é um time inseguro, eu sou inseguro e a minha empresa se torna uma empresa insegura. Se eu não confio em mim mesmo, como é que meu cliente vai confiar em mim? Então, essa questão de fortalecer a mentalidade é sobre você estar num ambiente de crescimento, onde pessoas já têm mais resultados que você. Então, comece a conectar com gente diferente. Eu uso uma sigla chamada PAI. Por que PAI? A maioria das pessoas tem problema com o Pai, Deus. Eu sou cristão, eu acredito nisso. Então, tem muita gente que tem treta com Deus. Não acredito, sempre está tudo errado para mim, a culpa é de Deus, Deus não olha para mim e tem esse problema. Tem que resolver esse problema com Deus. Segundo é o pai terreno, aquele que te criou, o teu pai biológico, aquele de criação. Muita gente tem problema com o pai. E o terceiro é pai, que é pessoas, ambientes e instruções. Cara, que Quando eu massa. começo a procurar gente diferente do meu ambiente ali natural, que tem resultado diferente, que pensa diferente, eu consigo ter referências diferentes. Quando eu vou para um ambiente diferente, e a epigenética, que é um estudo onde mostra o quanto o ambiente influencia as suas tomadas de decisões e o seu destino, você começa a entender que o ambiente onde você está inserido, ele está te influenciando a ter o resultado que você tem. Se o resultado está ruim, você tem que olhar para o seu ambiente. E por último, a instrução. Buscar instrução com gente que tem resultado naquilo que você gostaria de ter. Por quê? Se eu ficar pedindo conselho para quem não tem coragem de fazer aquilo que eu quero fazer, que conselho que eu vou ter? Quando eu vou pedir conselho para alguém, eu vou pedir conselho baseado no resultado que ela teve. Se eu pegar uma pessoa covarde e pedir conselho para um covarde, ele vai falar para eu nunca dar um próximo passo. Então eu não quero conselho de covarde, eu quero instrução de quem já teve resultado. Então eu estou o tempo todo. Por que eu estou no Nordeste? Por que eu vim fazer a tour e rota empresarial aqui? Porque eu quero conhecer essa cultura. Eu quero conhecer como funciona a cabeça dos empresários aqui. Eu quero ver o que eu posso de aprender aqui que eu também posso ensinar. Ambiente diferente, pessoas diferentes, instruções diferentes. É o tempo todo buscando isso. Isso para mim é a base, plano de fundo de tudo que eu faço. Eu aprendi isso passando por uma situação de depressão. Quando com Caramba. 19 anos eu entrei em depressão, por motivo de eu ser muito jovem, ter comprado um helicóptero, ter que pagar esse helicóptero e várias coisas na minha cabeça de sobrecarga, de responsabilidade. Eu entrei em pânico, não queria chegar perto do helicóptero. E aí eu precisei passar por um tratamento, terapia. E aí nesse momento eu comecei a entender
como que funcionava o meu cérebro. E eu entendi que isso é uma programação de todo ser humano. A gente tem uma programação, a gente tem os nossos medos e as nossas travas são baseadas nos pensamentos que a gente alimenta. E naquele momento eu estava alimentando muito pensamento ruim sobre aquela situação. E aí, nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a entender que a complexidade do ser humano, existem formas e métodos para você sanar isso. Isso me ajuda a conseguir comunicar melhor com o meu cliente, com a minha equipe, com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho. Eu falei, qualquer negócio que eu pôr a mão, qualquer negócio que a pessoa põe a mão, os resultados que ela tem é baseado no pensamento que ela carrega, na crença que ela carrega. No pensamento. Cara, você tocou no ponto, e eu vou explorar um pouquinho, de você ter virado o jogo com relação à depressão, né? É um momento em que, circunstancialmente, você terminou aqui entrando, e penso que nesse momento muita gente vai assistir a gente, nesse Brasil e afora, e que pode estar passando, né, por esse momento, por essa circunstância, seja por conta da vida pessoal em si, até por conta dos negócios, porque empreender é muita pressão. É preciso, é difícil, a gente não pode romantizar assim. E de repente tem um empresário ou alguém que está, cara, na beira do fundo do poço e que não tenha tido essa experiência de superar. Aproveita a tua experiência, que era, né, a gente percebe que foi profunda. Quando você tocou isso ontem na palestra, eu senti assim o quanto isso conecta pela profundidade do acontecimento. Resumo, para o empresário que está nesse momento numa pressão enorme ao ponto de se tornar uma depressão, pela sua experiência de você ter virado a chave, o que melhor fazer? Bom que você falou, o empresário está numa pressão enorme a ponto de virar depressão. No meu entendimento, e nas duas experiências, foram 2 vezes que eu entrei em depressão, eu tinha colocado muita pressão numa situação, em 2 situações diferentes, e depois dessa pressão grande, vem o quê? A depressão, depois de uma grande pressão. Então, você que está passando por essa circunstância, primeiro ponto que eu indico, busque a ajuda de um profissional para entender, para te ajudar a entender e você se conhecer e saber o que está passando na sua cabeça. Porque geralmente é o seguinte, é aquilo que você está alimentando. É o pensamento que você está falando, aquelas vozes que estão na sua cabeça que faz você se afundar naquele sentimento. É um ciclo aqui, ó, Gelson. Pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, e essa ação gera um resultado que te gera um significado. Então, falando lá da época que eu passei por essa situação, o pensamento era o seguinte: você vai derrubar esse helicóptero, você vai morrer, o seu pai vai perder a casa, porque a casa estava penhorada para eu pagar o helicóptero, seu pai vai se sentir culpado, sua mãe vai se sentir culpada. Esse era o pensamento que eu estava carregando. Um caos. Nisso, quem era o culpado de tudo? Eu. Falei, nossa, eu vou fazer um desastre na minha vida e na vida da minha família, eu não quero isso. E aí o que acontece? Pensamento, sentimento de tristeza, de incompetência, de irresponsabilidade. Esse sentimento me gera uma ação. Ação o quê? Travar. Eu não vou fazer isso. Eu não vou mais voar. Eu não quero entrar nem dentro do helicóptero. Me fez paralisar. Então a ação foi paralisar. O significado. O que eu fiz da minha vida? Eu sou um nada. Eu sou incompetente. E vem esse monte de coisa na minha cabeça. E aí, se eu não entendo esse ciclo e dou um significado novo com fatos contra-argumentativos. Quais são os fatos contra-argumentativos nessa posição? O que eu comecei a falar para mim depois da terapia? Eu sou competente o suficiente para poder fazer esse negócio acontecer sem que helicóptero caia. Eu fui treinado para isso, eu fiz treinamento só de emergência, eu sou competente e eu dou conta de fazer, e eu fui trazendo fatos para resolver, para virar essa chave. O empresário está passando por essa situação, o que ele tem que fazer? Busca uma ajuda primeiro e depois vai começar a entender sobre o que está passando na cabeça dele. Começa a mudar o ambiente, começa a mudar as pessoas com quem está conectado. Cara. Busca opinião diferente, não dá lado para aquelas pessoas que estão te carregando para baixo. Sintra, é fácil? Eu não vou falar que é fácil, cada um tem a sua complexidade. Mas quando você busca instrução e busca ajuda de quem pode te ajudar, você consegue, de maneira mais leve, sair da situação. Então não deixa alimentar isso, porque isso te leva para o fundo do poço. Mas busque alguém que vai te ajudar a sair dessa situação. Muito bom, Felipe. Eu gostei do que eu ouvi e eu dou até o meu testemunho, em poucas palavras, de que exatamente isso aconteceu comigo. Eu meti muita pressão aos meus 49 anos, num negócio que eu estava, que por sinal estava muito legal, estava faturando, estava bem, mas eu estava naquela fase de muita pressão e com grandes riscos. E aí o que foi que eu fiz? Eu entrei em depressão. Aconteceu isso. Inclusive, foi uma das vezes que eu estava indo para Orlando, no avião.
Eu tive uma crise de pânico, nunca tinha tido. E assim, foi um negócio, só achava que era um infarto. Na minha cabeça eu ia morrer e quando o avião pousasse, iam me tirar. Assustador, né? Assustador. E aí eu falei com o comissário e não podia dar remédio, todo mundo dormindo na madrugada, meus filhos dormindo, os coleguinhas dele dormindo ali também, que a gente estava numa viagem de família. E eu disse, caramba, porra, você pensa que vai morrer mesmo. Eu não tinha tido experiência, nunca tinha, com pânico, né? Crise de pânico. E foi aí onde teve o deadline, assim, um momento em que eu caiu a ficha de que eu precisava me cuidar. E aí deu o freio de arrumação, fui fazer tudo isso que você acabou de aconselhar aqui. Procurei um especialista, um psiquiatra, uma terapia, e fui me cuidar. E foi nessa hora que eu ressignifiquei muita coisa, inclusive para entrar no digital. Que legal, muito Então bom. foi muito interessante, porque assim, e aí pivotei mesmo, assim, virei a chave e hoje, graças a Deus, assim, tenho essa experiência para contar e de superação. E o caminho é exatamente o que o Sintra acabou de falar. E você realmente tem que seguir esse passo para O poder problema virar. é que tem gente que tem preconceito com isso. Eu não É, sou doido cara. para ir em psicólogo, Oxe, para ir em psiquiatra. eu tinha isso, cara. Né? Eu era um dos, assim, eu não verbalizava, né? Mas assim, na minha cabeça, pô, isso é para todo mundo, menos para mim, né? Imbecilidade. Fui um desses. Então, assim, vira a chave. Psicólogo, terapia, profissionais e tal. Aproveitar o gancho. Isso. Eu gostei tanto disso que eu casei com uma psicóloga. Foi mesmo? Minha esposa é boa. psicóloga. Como é o nome dela? Brincadeira à parte, Vera. Vera, Mas eu abraço casei pra Vera. com a psicóloga. Ela é minha psicóloga particular agora. Eu trabalho para ela. Você tem um filhinho, não é assim? Tem, 4 anos. Isso, 4 anos. Olha que coisa linda. Então, assim, você é bem assistido, né? Tem uma psicóloga em casa. Eu brincava muito, casar com psicóloga, quero não. É perigoso. É porque ela fica lendo a gente o tempo todo. Tem essa impressão, parece que ela tem uma bola de cristal, sabe de tudo. A minha preferiu a engenheira, ela fica fazendo conta. Renata é engenheira. Bom, você é o cara comunicador. Eu vim para a comunicação. Mas, Felipe, aproveitando essa deixa aí, você falou até da discriminação que alguns têm. Eu vou falar do Felipe Sintra, empresário, e que hoje você é mentor, você percorre o Brasil todo fazendo esse trabalho. E muita gente associa esse tipo de trabalho meio que ao coach e dentro daquela visão de preconceito e tal, e assim, achando que não tem técnica, que não há processos e tal. E a minha pergunta é, o Felipe Sintra se vende... Eu estou falando isso porque eu até ouvi alguém dizer, ele é coach, não sei o que e tal, essa coisa que... Aí, o Felipe Sintra se vende como gestor, como técnico e como coach também. Como é que você encara essa visão das pessoas do lado de lá que discriminam ou que acham isso ou aquilo? Como é que você se apresenta ou se aceita quando tem algum tipo de preconceito, discriminação? É que no Brasil essa palavra coach tem muito preconceito, né? Se for traduzir, coach é treinador. Ponto. Eu sou um treinador. Eu não Sim. falo que eu sou coach, não me apresento, não fiz nenhum curso de coach, né, para ser coach. Mas eu sou treinador de fato, Sim. treinador de empresários. Por que eu sou treinador e mentor de empresários? Porque eu também sou empresário. Eu fui treinado desde criança para isso. Eu entendi que vários empresários precisavam de um treinamento, Sim. porque a maioria das pessoas no Brasil começa a empreender sem saber o que é empreender. Começa a ter uma empresa porque tem vontade de ter um negócio, quer atingir uma liberdade financeira. Só que para você chegar nesse patamar de liberdade financeira, liberdade de tempo e geográfica, você precisa fazer gestão. E na faculdade, dificilmente você aprende a empreender, você não aprende sobre liderar pessoas, você não aprende sobre gestão, a não ser que seja uma faculdade de administração e olhe lá. E olha lá. Então, entendendo esse mercado e vendo a dificuldade, lá em 2014, quando eu montei lá o Shopping Popular, que eu vi várias pessoas empreendendo dentro do meu negócio e se frustrando e não dando continuidade por falta de instrução, eu falei, opa, peraí. Fora essas pessoas, tem milhares de pessoas no Brasil que abrem o seu negócio e fecham as portas em poucos anos. O ano passado foram acho que mais de 2 milhões de empresas, 2 milhões e 300 mil empresas que fecharam as portas no Brasil. E por que isso acontece? Por falta de instrução. As pessoas têm um pouco de dinheiro, vai começar a empreender, mas não sabe gerir isso depois. Vendo isso, eu falei, eu tive o privilégio de ser treinado e várias oportunidades de negócio para eu aprender a ensinar agora outros empresários. Foi quando eu decidi, em 2017, quando eu comecei a palestrar, comecei a ser convidado. Não foi eu que me disponibilizei, mas começaram a me convidar. Eu falei, opa, se alguém está me convidando para falar sobre empreendedorismo, é porque enxergaram em mim que eu tenho um potencial de ensinar alguma coisa. E eu vou avaliar a minha vida e realmente eu tenho potencial porque eu tenho resultado. Eu falei, eu vou ensinar essas pessoas a empreender. Em 2020 eu abri meu Instagram. Pandemia,
para poder gerar conteúdo. O Instagram, que eu tenho 323 mil seguidores hoje, eu comecei do zero em 2020. Pandemia. Caramba. Gerar conteúdo. Você já sabia o que você ia falar, Sintra? Eu queria falar sobre empreendedorismo. Não tinha específico o que era. Comecei a falar. Ontem a gente estava falando sobre pessoas que têm dificuldade em falar, que você ajuda, Sim. né? Pessoas se comunicar no Stories. Meu primeiro vídeo no YouTube, eu tô aqui, ó, parecendo uma estátua falando de produtividade. Oi, tudo bem? Eu sou o Felipe Sintra, eu vou falar para você sobre produtividade. Eu assisti uma palestra do Christian Barbosa e ele falou, eu falava assim. Caraca. E aí eu não parei. E aí eu continuei falando, né, para empresários, muita gente vinha e tal, as minhas experiências. E não parei de lá para cá. Hoje eu subo no palco para falar para milhares de pessoas, tenho facilidade enorme para falar isso. Boa. Sem planejar nada, pode me chamar que eu estou falando. E eu me apresento como mentor, treinador de empresários, sendo empresário. Eu não sou empreendedor de palco. Eu tenho empresa. Enquanto eu estou aqui, minha empresa está rodando, meus vendedores estão vendendo e o negócio está fluindo. Boa. Então, sim, eu tenho muito resultado para poder estar no palco hoje. Então, não é coach, mas se traduzir coach para o português é treinador. Então, eu sou treinador, sim, posso ser seu treinador. Boa, exatamente. E eu recomendo, dos bons, inclusive. Aproveita o testemunho dele aí para mostrar que você também pode destravar. Você que é empresário, você que é empreendedor, você que tem um negócio, você que tem até um sonho. Não é nada disso, mas tem um sonho. É possível, sim, você destravar. O nosso negócio, o nome não é por acaso. Destravo Produções, essa palavra, ela vem para conjugar mesmo. A gente pode te ajudar a você destravar a sua mentalidade e aparecer e colocar a sua cara no negócio assim. É o que o Felipe hoje fez, é o que ele fez na vida dele, né? Quando ele falou aí em 2020, se lançando seu primeiro Instagram. Não é isso? 4 anos atrás. E eu vejo o seu trabalho aqui no Destrava, eu acho muito importante, porque tem um monte de gente que quer começar no digital, mas não sabe o caminho. Tem um monte de gente que quer aprender a falar, mas precisa de alguém para incentivar. Precisa de um espaço como esse aqui, um ambiente como esse, para ela se sentir mais à vontade, um bate-papo, a câmera está ali, ela até esquece que a câmera está lá, e aí aos poucos ela vai para a câmera, vai se acostumando com o negócio, porque para você começar a falar de fato, você precisa mostrar para o seu cérebro que não vai acontecer nada de mal você olhar para a câmera e falar. E para isso eu preciso o quê? Exposição gradativa. Boa. Então cada vez que eu entro num estúdio como esse, vou falando com alguém, eu vou se sentindo mais à vontade, vai ficando leve. Hoje põe uma câmera na minha frente, tá tudo bem. Antigamente eu tremia na base. Eu escutei a vida toda, Gelson, que é o seguinte, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Caraca, eu ouvi também, bicho. Ou seja, eu tenho que ficar só escutando, não posso falar muito, tem que ter vergonha, eu sempre fui meio envergonhado, tímido. E Sintra, como é que você fala para milhões de pessoas hoje? É porque eu fui me expondo cada dia um pouquinho. E aí eu consegui chegar no nível que eu tô hoje e eu tô só aprendendo, tô só no começo. Boa, não, você tá no começo mesmo, é um cara muito jovem. Cara, e assim, isso que você falou é uma realidade. E aí eu quero explorar um pouquinho. Quando eu penso do mundo empresarial, dos negócios, falando num momento moderno da tecnologia e do digital, existe uma ideia assim, ó, eu sou empresário, eu não preciso aparecer. Lógico, ninguém é obrigado a nada, mas assim, a importância que tem de você divulgar o seu negócio, de você falar, de você ensinar o que você sabe, o que você conhece. Com relação a resultados, Felipe, só para os empresários que nos assistem aí entender, você ter um negócio e você divulgar, usar o digital a favor desse negócio, faz ou não faz a diferença? Ele é extremamente necessário. Por quê? Todo mundo está com o celular na mão hoje. Se eu vou pesquisar alguma coisa que eu quero comprar, um produto ou um serviço, eu vou onde? No celular, no computador, geralmente no Google. E se você não tiver com o seu negócio lá, o seu concorrente vai estar e ele vai vender mais que você. Eu preciso ser a cara do meu negócio? Eu preciso fazer stories? Não necessariamente. Mas se você tiver alguém que seja o rosto do seu negócio, vai ajudar a conectar com as pessoas. Porque pessoas conectam com pessoas. Não conecta com robô, não conecta com máquina. É pessoa com pessoa. Então, se eu tenho um rosto no meu negócio, isso ajuda a trazer mais cliente. Então, levar o negócio para o digital não é mais, tipo assim, vaidade modinha, ou qualquer outra coisa, modinha. Não, é necessidade. O mundo está digitalizado. E se sua empresa não estiver, digitalizar não quer dizer que você tem que ser o Bill Gates. Não. É só você ter um ponto de contato da sua empresa com o seu cliente em algum meio digital onde o seu cliente frequenta. Tem que ser Instagram? Não necessariamente. Facebook? YouTube? Se o cliente estiver lá, ok. Se não, não. De repente é só no WhatsApp que você precisa estar. De repente num site de notícia, onde seu cliente vai lá todo dia ver uma notícia na manhã do dia. De repente você precisa estar na televisão, de repente no rádio. Sim. E a televisão está no digital. E o rádio também está no digital. Perfeito. Toda rádio tem um canal hoje no YouTube e está transmitindo. No Spotify está lá.
Então, até esses meios de comunicação que são mais analógicos tiveram que se adaptar no digital para poder não perder a fatia de mercado deles. E por que você ainda não está no digital? Grande Fica pergunta. essa reflexão. Fica essa reflexão. Eu aproveito para dizer que esse episódio também vai estar disponível no Spotify. No YouTube, no Spotify, no Deezer, em todas as plataformas, para que você possa acessar. E isso também é uma grande ferramenta de divulgação do seu negócio. Sem Como bem dúvida. colocou o Felipe, aqui você pode fazer de uma forma até certo ponto espontânea, no bate-papo, e você aparece. Como já dizia alguém, quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Não é isso, Felipe? Aquele que mais vende não é o melhor, mas é o mais lembrado. É o mais lembrado, É o mais olha lembrado. só. Que frase. Isso, inclusive, foram algumas pérolas da palestra de ontem aqui em Maceió, aí, que o Felipe Sintra trouxe, com várias frases, mas não é só frase de efeito, não é, são frases práticas testadas nos negócios, né? É diferente. Eu provo elas. Prova Tem como ela. provar. Prova, inclusive, nos seus negócios. De fato. Felipe, falando em você destravar, depois eu volto para um tema que eu quero explorar só um pouquinho, que é a mentoria, o poder do mentor, o que é que faz um mentor e tal. Mas assim, a tua jornada, cara, você pivotou de uma maneira assim, você foi para casa de Digital. digital, Da casa né? digital. Casa digital lá do Pablo Marçal. Cara, você que já foi um cara mais tímido, mais conservador, como foi essa experiência? E você, inclusive, foi um momento em que você se destacou a nível de Brasil, né? O Brasil todo te conheceu. Eu aprendi muito lá. Em 2020, o Pablo lançou esse primeiro reality, foi o La Casa Digital. Eu me inscrevi e fui chamado e participei em agosto de 2020, agosto para setembro. E a proposta do evento era você aprender as profissões do marketing digital. E como eu tinha aberto nesse ano o meu Instagram, eu falei, eu quero aprender a lançar meu produto digital e atingir mais gente, mais empresário. E como que eu vou fazer isso? Pessoas, ambientes, instruções. Caraca. Eu vou conectar com o cara que para mim é referência no Brasil Sim. nisso. Eu vou para um ambiente onde as pessoas estão fazendo isso, que é Alphaville. Eu sou mato-grossense, interior de Mato Grosso. Mudei para Alphaville e eu vou buscar instrução com quem já tem mais resultado do que eu. Ou seja, fui atrás do Pablo, que sabia isso. Então, eu conectei com o Pablo. E nesse momento foi o momento onde eu comecei a aprender a me posicionar no digital. Então, de 2020 para 2024, 4 anos dentro do ecossistema com o Pablo Marçal. Fui CEO da companhia, cheguei à função de CEO das 40 empresas do Pablo. Mas sim, você não é empresário? Você não é mentor? Por que você foi CEO dos outros? Presta atenção. Você tem que ser intencional no que você vai fazer. Por que eu aceitei o convite do Pablo Marçal para ser CEO da companhia dele, mesmo tendo as minhas empresas? Porque as minhas empresas não dependem de mim. Eu tenho liberdade para assumir outras responsabilidades. Estando como CEO do grupo, eu tenho um case muito grande para mostrar agora para vocês. Estando como CEO do grupo, eu tenho visibilidade, notoriedade para poder ainda levar mais a minha mensagem. Eu aprendi a jogar o jogo do digital. Quem vende mais não é o melhor, necessariamente, mas é o mais lembrado. Então eu preciso ser mais lembrado. Mesmo eu sendo bom pra caramba, eu preciso mostrar que eu sou bom. Isso. E para eu mostrar que eu sou bom, eu preciso de referência de outras pessoas. Eu preciso de pessoas falando que eu sou bom. Eu preciso mostrar de fato os meus resultados que eu sou bom. Eu preciso pegar um negócio grande que a pessoa olha e fala, nossa, autoridade, ele fez aquele serviço. 40 empresas do Pablo Marçal. Tá aqui, ó. Perfeito, perfeito. O Pablo Marçal tem 10 milhões de seguidores hoje. Então muita gente conhece o Pablo. Fala o nome do Pablo. Opa, Pablo validou, o Pablo tá aqui. Então por que eu aceitei esse convite? Porque o Pablo me pediu, eu sabia que eu conseguia ajustar o que ele precisava. A gente já estava junto há um tempo, falei, vou passar. Ele falou 3 meses. Entra como CEO 3 meses, Sintra. Eu olhei para ele e falei, tá bom. Eu finjo que acredito, você finge que me engana, tá tudo bem. Por quê? Ele sabe que eu não queria ficar muito tempo, mas eu fiquei um ano, porque foi um ano necessário. Boa. Então, esse tempo foi um tempo que eu me desenvolvi muito, né? Eu era um cara mais tímido, mas eu já estava buscando me desenvolver. E eu fui buscar pessoas, ambientes e instruções. Passei essa temporada, fiz o meu trabalho como CEO, as 40 empresas, mudei um monte de coisa lá dentro, implementei gestão, processo, indicadores, eu uso isso como case. E eu quero que você entenda que quando você tem liberdade nos seus negócios, você pode investir em novos negócios, você pode investir em novas experiências para você alcançar mais gente, mais clientes, desenvolver mais. Muito bom. Você trabalhar com Pablo Marçal, e aí eu vou fazer só um ponto nessa área. Eu tenho um respeito muito grande por ele. Eu acho que ele é um cara, né, mais do que um ponto fora da curva, né? Ele é fora da curva, assim, um cara que tem uma mentalidade. Não sei onde ele vai buscar o HD dele para acumular tanta informação. É legal. E sem contar que ele é corajoso. Ele vai lá e diz e pronto. A minha pergunta é, trabalhar com Pablo Marçal,
Você que tem um temperamento assim, você inclusive passa isso, equilibrado, é um cara mais da paz, assim. Dá-se a entender que ele pressiona muito, que às vezes tem gente que tem até medo de chegar perto dele, porque ele é incisivo, ele bate mesmo, tá? Ele pressiona, bota pra lascar e tal. Isso não te intimidou? Como é que tu lidou com isso aí, tu com esse teu estilo? Ele não bateu muito em você, não? Posicionamento. Existe uma grande diferença em quem sabe se posicionar e quem não sabe se posicionar. A pessoa que é posicionada, que ela é segura de quem é ela, do que ela sabe fazer. A outra pessoa que é a de pressão, ele até pressiona, mas ele respeita. Então o Pablo sempre teve muito respeito por mim. Eu sou, segundo ele, eu sou a única pessoa do ecossistema que ele pede desculpa. Ou pedir desculpa quando eu estava lá no cargo de CEO. Pelo respeito. E esse respeito se dá pelo posicionamento. Porque eu participei do La Casa Digital e eu fui a única pessoa que ficou no ecossistema até agora, em 4 anos, com o Pablo. Pelo posicionamento. Então, a coerência do que eu falo, eu faço. A firmeza das coisas que eu prego, eu executo. O respeito pelo outro. Então, eu respeito ele e o respeito dele comigo também é recíproco. Então, o Pablo sempre me respeitou muito pelo meu posicionamento. Eu sou mais sério, eu sou objetivo, eu sou seguro. Então, isso faz com que a pessoa... Opa, peraí. Eu não posso apertar aqui. O cara ele sabe o que ele está falando. Ele tem resultado. Então, amigo, não é negócio de mata a cobra e mostra o pau. Mata a cobra e mostra a cobra morta. Tá aqui, ó. Entendeu? Então é essa questão. O Pablo é um cara que ele põe pressão de fato. Eu sempre respeitei isso. Aprendi muito com ele com relação a isso. Ele me testou lá 1 ano, botou pressão. Só que eu fui humilde o suficiente para poder o quê? Aprender com ele. Então, os momentos, porque eu sou dominante, o Pablo também é dominante. Só que eu estou embaixo da hierarquia dele, do governo dele, da empresa dele. Então, eu preciso baixar a minha guarda, ser humilde o suficiente para aprender, para que eu possa gerar um resultado e a gente equalizar o respeito aqui entre um e outro. Muito bom. E você sempre começava pelo como, tarará, tarará. Ou alguma vez você começou sem ser pelo como e ele disse, Felipe, começa pelo como, tarará, tarará. É assim? No começo já aconteceu isso. Não, vai direto pro ponto. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque eu sempre fui mais objetivo, né? Parece... E até nas palestras, às vezes a pessoa vai começar a falar coisa. Não, vai direto para a pergunta. Por quê? Como que funciona? Às vezes a pessoa quer contar a história de vida, não precisa. Eu que vou pedir insumos para ela na pergunta. Eu quero saber isso. Porque ela, numa palavra, eu já sei a resposta, eu já sei porque existe um padrão. Quando você começa a entender de gente e de negócio, você vai encontrar padrões. A pessoa começa a falar uma coisa, você já encontrou o padrão, você já vai direto na dor dela. Ontem aconteceu na palestra que o rapaz começou a contar uma história. Eu falei o seguinte, você fez pergunta para o seu cliente? Não fiz. Eu percebi. Então, o que você está gastando energia em saber qual produto você vai empenhar na sua empresa se você nem perguntou para o seu cliente por que ele não está comprando esse produto? Você primeiro precisa saber o que o cliente vê no seu produto. Porque a dificuldade dele é o seguinte, eu tenho um produto que vende muito e um que vende pouco. E eu sei que esse que vende pouco, se eu colocar energia nele, vai vender mais. Aí eu perguntei para ele, o seu cliente está comprando esse vende pouco? Não. Você já ofereceu para ele? Já, ele não está comprando. Mas você perguntou por que ele não está comprando? Não perguntei. Falei, para que você vai gastar energia nisso então? Começa fazendo pergunta. Para você entender o que passa na cabeça do seu cliente, percepção de valor que ele tem do seu produto, para você tomar decisão em qual produto você vai investir. Muito bom. O cara pulou a fogueira legal aí, trabalhar no sistema, né, com o Pablo e assim, aprendeu bem, né, começar pelo como. Inclusive na sua palestra eu percebi, eu fiquei observando alguns detalhes mesmo, e você é bem objetivo. É comum, às vezes, a gente vê alguns plays desse aí famosos, dá aquela enroladazinha e dá umas viajadas na maionese e você vai direto no ponto, foi lá nas 4 estratégias, isso é muito bom. Felipe, falando sobre uma trajetória como a sua, no mundo dos negócios e lidando com gente, existe hoje, está crescendo, o papel de mentores, né? Tem todo tipo de trabalho, tem a consultoria, tem o treinamento, tem o professor, enfim, e todos são importantes, mas o papel do mentor, o que é que faz um mentor no mundo dos negócios? Mentor é sua referência nas tomadas de decisões. Meu primeiro mentor foi meu pai. Então, tomei ele como mentor, modelei. Em 2020, quando eu escolhi o Pablo para ser meu mentor no digital, eu escolhi o cara por quê? Porque ele é referência. E quando eu falo pessoas, ambientes, instruções, eu estou buscando isso. Qual que é a finalidade de um mentor? O mentor é ele me dar um norte de um caminho que eu ainda não conheço.
aquilo que eu ainda não conheço, que eu desconheço, ou que eu não tenho tanta instrução, eu preciso de alguém que já tenha passado por esse caminho. Eu falo que no mundo dos negócios eu preciso dos 3 M's: método, mentor e monitoramento. Leva isso para o seu negócio. 3 M's: método, mentor e monitoramento. Por quê? Se eu tenho um mentor, ele vai me entregar um método. Porque ele já acompanhou, ele já passou aquela trajetória. E com o método fica muito mais fácil. Empreender não é mágica, é método. É um passo a passo. E o mentor consegue te entregar isso. Então eu vou buscar pessoas que conseguem me entregar um método para que facilite a minha caminhada, para que eu vá mais rápido. E o monitoramento é o quê? Eu acompanhar os meus resultados, eu comemorar os micro resultados, acompanhar se está crescendo ou não, se está dando o resultado que eu esperava ou não, é acompanhamento. As pessoas às vezes começam a fazer as coisas e não acompanham e não comemoram os micro resultados. E aí ficam frustrados no meio do caminho. Então eu sempre procurei um mentor. E aí eu tenho mentor na parte de espiritual, tem mentor na parte de negócio, tem mentor na parte de gestão, tem mentor na parte de liderança, tem mentor para poder ser piloto de helicóptero. Eu sou piloto de helicóptero e de avião. Eu tive mentores na aviação. Os mentores que me ensinaram a pilotar. Eu não aprendi sozinho, eu tive instrução de vários mentores, tanto na parte teórica quanto na prática. Para eu pilotar como eu piloto hoje, eu precisei de pessoas com mais experiências do que eu. O mentor é alguém que tem mais experiência que você. Eu fui para os Estados Unidos, na fábrica do helicóptero, fazer treinamento só de emergência de voo. Decola o helicóptero, fecha o motor, tem que pousar para simular a emergência. Ou seja, eu tive um mentor que já tem mais experiência que eu. Então você que está assistindo aqui agora, presta atenção. Naquilo que você tem dificuldade, busque mentores. Quem são os mentores? Pessoas com uma experiência a mais que você, que pode te dar um caminho, um método, para que você não perca tempo com coisas aleatórias. Então busque quem já tem resultado e pega essa pessoa como uma referência. Você vai chegar muito mais rápido onde você quer chegar. Muito bom. Com relação a isso aí ainda, pessoas às vezes têm uma visão pequena, medíocre com relação ao valor do mentor. Então, por exemplo, acha caro, né? O mentor, você vê, pega uma mentoria com um cara como o teu nível, né? Um nível que eu facilmente tenho um desejo de ser seu mentorado, pelo nível que você apresenta e resultados. Mas aí você cobra X, né? Como qualquer profissional. Tem um preço aí. Um preço, lógico, entendeu? Aí o que eu quero tocar aqui na mente do nossa audiência é entre preço e valor. O que é que tu explica pra gente, né? Pessoas que acham caro, aí o cara diz assim, eu tô com o mentor fulano, ele cobra X. X, rapaz, o cara desse, não sei o que e tal. Como alargar essa mentalidade, como resolver isso no sentido da cabeça das pessoas acharem caro, o preço e valor? Sabe o que é caro? Ignorância. A ignorância é caro. Não saber fazer alguma coisa e ter um prejuízo. Em 2014 eu tive prejuízo de mais de R$1 milhão, porque eu não tinha um mentor para um negócio que eu fui criar. Isso é caro. Pagar uma mentoria de 100 mil, de 200 mil reais é muito barato, perto de um prejuízo que eu possa ter, ou perto da ignorância de não conhecer um assunto que pode me trazer mais lucro para o meu negócio. Então, uma mentoria de 5 mil, mentoria de 10 mil, depende o modelo da mentoria de 100 mil. Para ser meu mentorado hoje, Jaelson, é 110 mil reais para participar da minha mentoria ou comando. Então, tem lá vários empresários, inclusive vou encontrar um aqui agora, que é de Maceió, que você conhece, sim, o Sérgio e a Thaís. Isso. Eles participam, eles pagaram 110 mil reais para passar 6 meses comigo. E o que eles estão fazendo na empresa deles, eles já se pagaram 110 mil reais faz tempo, já multiplicou. É que as pessoas não têm a visão de multiplicação. É caro quando você não aplica e não tem retorno sobre o investimento, aí vai ser caro. Mas o mais caro é a ignorância de não saber multiplicar os seus resultados. Então o mentor é o quê? Para poder te ensinar a multiplicar resultados. Se eu tivesse um mentor no negócio que eu abri lá em 2014, eu não teria tido R$1 milhão de prejuízo. E eu conheci esse mentor. Esse mentor hoje é parceiro meu de negócio, a gente está fazendo um negócio junto no Mato Grosso. Ele é especialista nesse assunto de shopping, centro comercial, que foi um negócio que eu abri aqui que não deu certo. Se eu tivesse conhecido ele antes, eu tenho certeza que eu não teria tido o prejuízo que eu tive. Caramba, que verdade, velho. Até registrando essa sua citação aí, doutor Sérgio Francisco, ele já esteve aqui comigo, inclusive, e ele citou de novo, isso. Né? Ele citou? Ele citou. Tem no episódio dele, foi um episódio muito interessante, você precisa assistir, falando sobre os cuidados com o coração. E ele citou seu nome, inclusive. Legal. Foi bem interessante, que eu na hora fiz uma pergunta de um prejuízo que tive e tal,
a pessoa não quer me pagar, e eu fiquei perturbado e estava descendo para o meu coração, a raiva e tal, enfim. E ele me deu uma explicação muito boa, até se tornou um corte e citou seu nome. Isso eu aprendi com o meu mentor, né, Felipe Sintra, disse, caramba, Boa. foi muito legal. E quando terminou, ele comentou e disse, não, eu estou muito satisfeito, o Felipe realmente tem uma entrega muito boa e tal, a esposa dele também satisfeita. Muito bom. Isso é o retrato da realidade de um verdadeiro mentor, né? Assim, é encurtar o caminho, não E é gerar resultado. É gerar encurtar o caminho resultado. mesmo, não é no sentido de atalho, mas é Sim, o sentido de que eu já sei como faz, já tenho um método para isso, você não precisa gastar energia com coisa desnecessária. sim, Aqui, ó, só você seguir esse mapa, você vai chegar mais rápido. Por quê? Eu já me perdi no meio do caminho. E nesse me perder no meio do caminho, eu comecei a encontrar soluções, criei esse método. Agora, eu fazendo isso aqui, é muito mais rápido de chegar no objetivo final. verdade. Você imagine só, você está em Maceió e quer ir para São Paulo, você nunca dirigiu na estrada, nunca foi dirigindo. E você vai sozinho. É diferente se você for com alguém que já foi diversas vezes, que já errou, que sabe onde é que tem os buracos, os perigos, enfim, que sabe onde é que tem os melhores restaurantes ali, os preços. É diferente. Você vai fazer uma viagem muito mais segura Claro. e no menor tempo, né? Aqui, Felipe, eu dou o meu exemplo. Eu estou hoje no digital, eu entrei aqui desde 2021. E assim, paguei um preço, tive também alguns mentores para entrar. Ainda pela ansiedade do momento, gastei o que hoje eu tenho outra visão para chegar onde a gente chegou aqui. E é por isso que eu me proponho a dar algumas mentorias para quem quer entrar no digital e está realmente bem do lado de lá. Uhum. A porta de entrada, inclusive com os medos de gravar, de fazer se posicionar, de aparecer, de mostrar o seu negócio, uma série de crenças limitantes, uma série de tabus, umas coisas que não existem, coisas que são verdadeiras vozes da minha cabeça, né? Tem gente que escuta vozes, né? Os Vozes, pensamentos. pensamentos. E aí a gente está nessa jornada e pagamos um preço para isso, né? Para chegar aqui é onde a gente procura e se propõe também a ajudar as pessoas a entrarem nessa aí. Muito bom. Mas, Felipe, agora na reta final do nosso TheCast, e olhe que aqui a gente tem muito assunto, eu anotei alguns aqui, mas eu quero deixar esse gostinho para que você volte aqui. Voltar proximamente de novo. Não é? Trazendo sempre temas novos. A gente conhecendo também um pouco mais o Felipe. O que é que te tira do sério? O que me tira do sério é pessoas... injustiça, vamos colocar assim. Né? Isso, injustiça me tira do sério. Pessoas querer pisar na outra pessoa para crescer, por exemplo. Pessoas que humilham outras pessoas. Isso eu não aceito de jeito nenhum. Pessoas que querem ser mais que outros. Isso me tira do sério. Isso é algo que é inaceitável para mim. Espiritualidade nos negócios, na vida. Há quem diga que não, negócio, espiritualidade à parte e tal. Na tua visão, o empreendedor, o empresário, ele pode trazer o espiritual. Como você enxerga isso? Eu acho que deve. Deve elevar o seu nível de espiritualidade. Deve se conectar, independente da religião. Mas você deve estar sempre conectado, elevando esse nível, porque nós somos isso, né? Corpo, alma e espírito. Então eu preciso cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, cuidar da minha alma, cuidar do espírito. E se alimentar disso diariamente para que eu mantenha equalizado e alinhado todas as energias do meu corpo. Ah, não estou nem aí para isso, então não acredito nisso. O problema é seu. Eu sei que se você acreditar e se você equalizar isso, você vai ter muito mais resultado. Eu já sou milionário. O dinheiro não vale nada se você não tiver uma estrutura emocional forte, se você não tiver uma base familiar forte, se você não tiver saúde. Para mim não vale de nada o dinheiro. Dinheiro é uma energia, é uma moeda de troca. As pessoas não querem dinheiro de fato, elas querem o quê? A casa, o carro, a viagem, os benefícios que o dinheiro traz. Só que se eu tiver só dinheiro, eu vou ter só dinheiro. Eu não vou ter família, não vou ter saúde, porque não tem como você focar e olhar para aquilo lá e desejar só aquilo, o restante você não põe energia. Então, para eu ter uma vida equilibrada, eu preciso ter a minha espiritualidade alinhada, para que eu tenha o meu corpo, minha alma alinhada, minha mente alinhada, para eu ter saúde na vida não só financeira e empresarial, mas na vida familiar. Porque para mim isso é um valor. Família acima de qualquer negócio. Que eu ia fazer. Família acima de qualquer negócio. Se tem um negócio que vai me tirar da minha família, vai atrapalhar o relacionamento com a minha família, eu tô fora. Tudo que eu faço hoje, eu tenho como parceira minha esposa. Boa. Então, ter vindo para cá, por exemplo, ela é minha parceira. Para eu ficar aqui 4 dias longe de casa, ela tá me apoiando nesse projeto. O projeto é nosso, não é só meu, é nosso. Boa. Então, eu aprendi isso porque eu tive uma boa base familiar.
O meu pai sempre trouxe, era eu, meu pai e minha mãe, no negócio. E um funcionário só. E ele sempre trouxe aqui, ó, o que a gente está construindo é nosso. Então, se isso aqui me afastar de vocês, vocês me puxam de volta. Eu não quero. Não faz sentido. Então, sempre tudo muito junto. Até hoje, meu pai, a gente faz negócio junto hoje. Boa. Ele me liga, ó, tô fazendo um negócio aqui, o que você acha? Me dá sua opinião. Que benção. Meu pai cara. tem 54 anos, vai fazer 55. Caraca, 54? Meu pai é super Rapaz, jovem. O Meus teu pais são pai é jovens. mais velho que eu, 2 anos, velho. Meus pais são jovens. É. Então ele me liga e fala, ó, tô fazendo tal negócio, o que você acha? Bora fazer? E quando a gente esse negócio dele particular. Certo. E quando a gente tá junto também fala. Se ele não conseguiu falar comigo, ele toma uma decisão. Se eu não conseguir falar com ele, eu tomo uma decisão e tá tudo certo. Se um falou, tá falado. Mas a gente sempre pensando o quê? Na família. Isso vai ser bom pra família? Se não for bom pra família, a gente não mexe, não faz. Sempre pensando na nossa família. Que bom, que bom. Tu tem mais irmãos? Tem mais 2 irmãs. Ah, Tem uma tá. mais nova e uma mais velha. Muito bom, muito bom. Sociedade. A gente está falando de negócio e existe aí uma corrente. Outro dia eu fiz um podcast bem interessante, o chamado Ponto de Convergência. Eu trouxe dois empresários, um que tem 25 sócios e defende a sociedade, e outro que não tem sócio nenhum e que acha que sociedade não é bom negócio, que o cara não vai dividir os sonhos e que não vai dividir, enfim, a visão do Felipe Sintra, né, sobre sociedade. Qual é a tua visão e o que fazer para que isso, se você entende que é negócio, para dar certo? Sociedade, para mim, as duas partes têm que ter alinhamento e de energia, de compreensão de princípios e valores. Valores, às vezes, pode ter até alguma diferença. Por exemplo, qual que é a diferença de valores que a pessoa pode ter e mesmo assim ser sócio? De repente a religião, a pessoa tem uma religião, outra tem a outra. São valores diferentes, mas que não vão interferir no bom Sim. convívio e na decisão da empresa. Fechou? Eu posso ter sócios e vários sócios? Pode, desde que eles estejam alinhados com o que você tem como princípio para você também. E desde que eles também sejam complementares. Se você é bom em gestão, pega alguém que seja melhor em comercial, alguém que é melhor, de repente, com dados. Enfim, alguém que saiba o que você não sabe, que tem experiência que você não tenha. Então, não vejo problema em ter sociedade. Eu não sou um cara de muitos sócios, mas eu tenho sócios. Só que para eu ter esses sócios, eu preciso ter um relacionamento antes com eles para conhecer as pessoas. Então, hoje eu tenho 3 sócios, fora a minha esposa, né? E o meu pai, que é meu sócio também. Mas para eu me relacionar como sócio, para eu ter a sociedade, eu preciso ter um relacionamento para conhecer a pessoa de fato, fora daquela proposta de negócio. Quem é você com a sua família, quem é você com os seus amigos, quem é você na vida social. Isso vale muito. A índole da pessoa, o caráter da pessoa fora do âmbito de negócio. Mas a pessoa que não quer ter sócio, se ela tá tudo bem. Tudo certo. Tenho que ter vários sócios para ter um negócio grande? Não necessariamente. Você precisa ter gente junto com você trabalhando, pode ser contratado, mas não que você precisa ter sócios. E tem gente que gosta muito de sociedade, para dividir responsabilidade. Sociedade é isso, é dividir carga. Boa. Felipe, no início da tua jornada, antes de você decidir fazer o que você faz hoje, você pensou em fazer outra coisa, ir no mundo artístico, de repente? Legal essa pergunta. Você tem pinta de cantor, de artista? Já pensou nisso ou outra coisa? Eu gosto de cantar, quero aprender a tocar viola. É mesmo, eu vi você num story seu, moda de viola, e eu achei, rapaz, esse cara é matogrossense. Rapaz, eu gosto, viu? Que massa. Eu tenho uma viola Já lá. pensou em fazer uma dupla? Vou aprender. Não, dupla eu não pensei não. Mas eu vou aprender a tocar viola ainda. Só preciso colocar como prioridade, não coloquei ainda, mas vou aprender a tocar viola. Inclusive o Léo Mariani, que eu acompanho, o cara que dá aula de viola. Eu falei, cara, eu quero aprender com você. E eu tinha vontade de trabalhar na rádio. Caraca. Por conta da minha voz. Eu falei, nossa, eu queria sentar. Mas você... Eu queria trabalhar na rádio. Eu pensei, cara, um dia eu quero sentar numa mesa de rádio, eu quero fazer locução de um programa de rádio, eu quero falar. E sabe o que eu fiz? Depois de um tempo, né, eu tinha isso na minha cabeça, lá no fundo. Não era nem sobre ter isso como profissão, mas é ter isso como experiência. Aí eu criei meu podcast. Aí foi quando eu realizei o sonho de ser radialista. Eu criei o podcast. Massa. Eu tô relembrando aqui, quando eu tinha lá no Mato Grosso Podcast, eram 2 poltronas também, trocando ideia com outros empresários. Eu realizei meu sonho de ser radialista. Fui em rádio dar entrevista, sabe? Cara. Mas quando pequeno, eu pensei em ser veterinário. Eu gostei sempre muito de cavalo. Eu andava a cavalo, competia. Em segundo momento, pensei em fazer direito, por exemplo. Caraca. Mas com 16 anos, terminando o colégio, meu pai veio e falou, e aí, você vai fazer o quê? Na hora de terminar o colégio? Eu falei, não sei, pai, tô pensando em fazer
sei lá, direito, uma coisa, todo mundo falava fazer direito e administração. Ele falou, o que você acha de ser piloto de helicóptero? Eu falei, como assim? Tem um amigo meu lá em Goiânia fazendo curso de piloto e é muito legal e tal. Meu pai sempre gostou de helicóptero, né? E é tipo assim, desde pequenininho ele adorava aquilo, via aquilo, achava legal. Eu falei, não sei, posso testar. No interior, achei que isso era muito distante. Eu falei, eu quero conhecer. Eu falei, então beleza, eu vou pagar a passagem, você vai lá em Goiânia conhecer. Eu fui, fiz o primeiro voo na escolinha, o instrutor fez um voo comigo. A hora que ele fez o voo, eu apaixonei. Ele fez isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Caraca. O cara me colocou no helicópterozinho de 2 pessoas, é um Robson 22. Fez o voo comigo, esse cara, muito gente boa, um cara jovem. E tava terminando, tinha começado lá a instrução dele, aí ele foi na pista e começou a fazer um voozinho bem baixinho na pista, ele fez assim com o helicóptero. Começou a girar assim no eixo do helicóptero. Caraca. Isso chama bailarina. Essa manobra chama bailarina. E começa a girar assim, ó. Eu falei, uau, eu quero aprender a fazer isso. Putz, e eu botei aquilo na minha medo, cabeça. Bicho, adrenalina, não teve. Eu tenho medo de altura até hoje. Não, peraí. Já vou entrar nesse assunto. Gente, aí com vocês, nossos seguidores aqui do TheCast, estou aqui com um cara que ele é o PhD em helicóptero, mas ele tem medo de altura. Eu sou helicóptero, tenho medo de altura. Já vou entrar nesse assunto. Essa foi ótima. O primeiro voo que eu fiz com o helicóptero de porta aberta, ele fez essa manobra bailarina, eu falei, eu quero fazer isso. Eu falei, meu pai, eu gostei, eu quero fazer isso. E aí eu fui para Goiânia fazer meu curso, deu vontade de desistir, era difícil, eu chorei. Putz. Falei, isso não é para mim. O instrutor brigava comigo, eu usava bota, Country, couro de avestruz. E ele falava, você não tá montando em égua não, você quer me matar aqui nesse helicóptero, brabo, fazer. Eu falei, cara, eu vou provar que eu dou conta, eu quero fazer aquela bailarina. E a bailarina foi na minha cabeça até eu aprender a fazer bailarina. E aí hoje eu peguei o Pablo esses dias e falei, vou te ensinar a fazer uma manobra aqui, vou fazer uma bailarina com você. Ele ficou doido. E aí eu foquei e falei, vou fazer a bailarina. Só que, mesmo sempre sendo piloto, eu tenho medo de altura. Bicho. Como? Essa aí Sabe por quê? O medo não se perde, o medo se administra. Até no medo você faz gestão. E aí como que eu faço para poder voar mesmo com medo? Eu tenho respeito, o medo me põe limite, me gera respeito. Certo. E eu vou trazendo aqueles fatos contra-argumentativos. Eu fui treinado para isso, eu fiz curso disso, eu estou no comando da máquina, a máquina está sob meu controle, não foi feita para cair, e eu vou dando esses comandos para o meu cérebro e eu vou voar. E cada vez que eu tenho a oportunidade de me expor a esse medo, me expor à altura, eu vou me expondo para dizer para o meu cérebro, eu estou no comando, não tem perigo, está tranquilo. E é um trabalho constante de autoconhecimento e de ressignificação. Velho. Que massa. E a bailarina, tu aos 16 anos, 17, tu conseguiu com 16 anos eu comecei, aí completei 17, com 17 eu finalizei meu curso. Não peguei a carteira ainda, porque precisava completar 18. Tá. Mas com 17 anos eu tinha feito todo o curso de piloto de helicóptero e aprendi a fazer bailarina. Que massa. Rapaz, eu queria ter a oportunidade de estar nesse helicóptero contigo. É muito bom. A primeira vez que eu voei no helicóptero, foi uma foto aérea. Na época não tinha drone, né? Hoje temos o drone aí que facilita, né? E antes eram os fotógrafos, ele estava no helicóptero. Então eu trabalhava numa indústria muito grande e a gente foi fazer a foto aérea dessa indústria. Aí eu contratei o fotógrafo e o helicóptero, então eu disse, aproveitei, se eu vou subir também. E os caras tiraram a porta do helicóptero para facilitar. Elas são móveis assim. E aí subiu, e aí foi a primeira vez, e eu novinho também. Aí a nuvem, esperou a nuvem passar para poder fazer a foto, aí dava uma inclinada, né? O fotógrafo aqui, caraca, velho. Aí a minha adrenalina... Aí tremeu, suou. Não foi uma bailarina não, mas foi assim, cara, eu suei. E o cara, não, fica tranquilo, o piloto ali comandando e o fotógrafo, pá. E assim, isso ficou na minha memória, né? Com o meu helicóptero eu fazia muito serviço desse. Que eu comprei o helicóptero para fazer serviço. Tá. Fazia muito voo de foto, filmagem, usina, fazenda. E tirava as portas. O voo era sem porta. E os fotógrafos ali em volta, né, nas laterais. Não procede isso, né? Não procede. Então, isso foi a minha primeira experiência. Foi marcante, inclusive. Cara, gostei de saber aí da sua ideia de ser... Olha só, como experiência até radialista. Isso, Felipe, nós temos em comum, viu? Eu, quando eu era criança, nos meus 9, 10 anos, eu brincava de radialista. Interessante. E eu nunca imaginava que ia chegar nessa ideia de surgir o podcast e a gente ter praticamente, né, a mesma sensação, né? Tá comunicando. Na minha cabeça era muito legal isso, porque assim, as câmeras me davam um pouco de medo, né? Ter uma câmera na minha frente entrevistando. Mas para mim, dentro de um estúdio, né, de rádio, não via o rosto, não tinha câmera antigamente, né? Era só a voz ali. Aí tinha aquela resenha, né? O locutor trocando ideia ali, eu achava, deve ser legal. E aí eu
16 anos, a minha voz foi ficando mais Lógico, impostada e tal. sim. Falei, legal, isso aqui dá pra ser legal. Fiquei Putz, imaginando. cara, se eu fosse um empreendedor da comunicação, tivesse uma rádio, eu lhe contratava, viu? Porque sua voz aí, e fazer um programa romântico. Romântico, então, eu sempre brinquei pro programa romântico. Né? Programa da madrugada. Da madrugada, que massa, que massa. Felipe, estou muito contente com a sua presença aqui. Igualmente. Tem muito conteúdo, cara, que a gente podia explorar, mas aí eu sei que você tem outros compromissos também. Quero deixar à vontade e eu queria agradecer pela sua presença, mas deixar contigo ainda a oportunidade de falar algo, de repente, dessa temática nossa, que pode ter deixado de ser colocado aqui, que você acha interessante, dentro desse seu trabalho. Eu quero, antes até de oportunizar, fazer bem uma pergunta mesmo. Tão jovem que você é, como é que você se enxerga daqui a 5 anos? Assim, uma conjectura do espaço temporal adiante, como é que você se vê? Eu como pessoa? Sim. Como empresário? Como pessoa, empresário? Então vamos lá. Como pessoa, eu me vejo daqui 5 anos continuando a aprender, um eterno aprendiz, mas com uma comunidade muito forte de empresários, também multiplicando o resultado. Nossos negócios estão crescendo, as empresas estão crescendo e muita empresa sendo transformada. Então, assim, milhares de vidas. Eu me vejo à frente de milhares de vidas que não são só as pessoas que me contratam, que são meus alunos, mas também quem trabalha com elas. Então, assim, eu tenho mentorados que têm 700 colaboradores, 100 colaboradores, 1000 colaboradores e essas pessoas também são transformadas. Então, essa é a minha missão enquanto mentor, né, enquanto treinador, enquanto palestrante. Eu me vejo lá na frente com muitas pessoas aqui me acompanhando nessa jornada empreendedora. E você que está assistindo aqui, quero que você tenha consciência de que é o seguinte: ter um mentor, ter alguém para te dar instrução, não quer dizer que você não sabe nada e que você é menos. Pelo contrário, quer dizer que você é muito sábio, a ponto de aprender com outras pessoas baseado nas experiências de vida e resultado dela. Seja humilde o suficiente para aprender e não deixe que o medo e a crença das outras pessoas aprisionem seus sonhos. Muito bom. Essa é a mensagem deixada pelo Felipe Sintra. Estou muito contente com a sua presença aqui, cara. Só pode ser Deus. Eu também sou uma pessoa cristã e eu acredito toda a minha vida e tudo que faço a Deus, né? É uma passagem na Bíblia que diz que todas as coisas contribuem para os que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto, né? Segundo o seu propósito. E eu creio que todas mesmo, inclusive aquelas não agradáveis. Acontecem coisas na minha vida que na hora eu fico... Mas depois eu percebo que ali estava a mão de Deus, né? Livrando, fazendo algo. Então, Posso assim, contribuir com essa sua fala? Por favor. Sempre é Deus. Só que as coisas vão acontecer se você entrar em ação. Se você não tivesse entrado em ação, me chamado, a gente conectado, eu talvez não estaria aqui hoje. Sim. Porque a sua ação, né, Deus contribuiu para que a gente se conectasse, mas precisou você agir, a gente se conectar para estar aqui nesse podcast hoje. E o que acontece é que muitas pessoas falam o seguinte: está nas mãos de Deus, Deus no comando. E elas ficam paradas esperando Deus fazer alguma coisa para elas. Isso não vai acontecer na sua vida. Concordo. Está na mão de Deus, está no comando de Deus, mas você precisa agir e fazer a sua parte. Porque Ele não vai fazer por você. Ele prepara o caminho, Ele deixa tudo pronto, só que você tem que dar o passo. Se você não der o passo, Ele não vai pegar a sua perna e empurrar. Então não fique nessa crença de religiosidade, de uma frase de efeito, sem entender o contexto dessa frase, do que isso significa. Entre em ação. A fé sem as obras é morta, né? Se você não agir... Não existe o milagre, entendeu? Precisa de ação. O milagre precisa de uma ação. É verdade. Jesus, toda vez que ele foi fazer um milagre, ele agiu, ele fez alguma coisa, ele entrou em ação. Sim. E a pessoa se posicionou para receber aquele milagre. Faz sentido ou não? Total. Quando ele multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos, alguém trouxe o pão, alguém trouxe o peixinho. Né? Teve pelo menos 2. Né? Aí ele foi e multiplicou. Então essa sua fala tem total sentido. Eu penso que isso é o que provoca as nossas experiências com Deus, né? Vai ser para um outro momento, mas eu quero depois assim ouvir de você também nessa área aí, experiências com Deus. Muito porque bom. A gente às vezes acha que nos negócios muita gente cética, né? Assim, que negócio é negócio e que não... É óbvio, você tem as técnicas, tem os processos, tem toda a gestão, e é uma ação, mas a mão de Deus atua. Deus está em tudo. Para mim, não consigo fazer nada separado. Todos os negócios, eu estou com Ele.
Muito bom. Quero agradecer a você e, Felipe, sua palavra agora para os agradecimentos finais. Foi o que você achou de estar aqui no Adestravo, nesse momento, nesse ambiente? Eu conheci o Destravo ontem à noite, achei muito bom aqui a estrutura do Jaelson e toda a equipe aqui. Agradecer a todo mundo que está aqui pelo convite, por você ter nos ajudado a organizar aqui o espaço para a palestra ontem, que foi sensacional. Parabéns pelo trabalho. Isso aqui são ambientes onde precisam ter mais ambientes como esse para gerar oportunidade para outras pessoas também começarem a levar a sua mensagem. Então você que está assistindo a gente, começa a falar, abre sua boca, se posiciona, ajude outras pessoas, ajude outras famílias, porque isso também vai ser multiplicado na sua vida. Obrigado, irmão. Muito bom, cara. Tamo junto. Muito feliz. Destravo tem trazido pessoas assim que geram conteúdo de valor. E quando eu te conheci nas redes sociais, eu percebi logo. É normal que hoje a gente faça, né? Análise, né? Disse, caramba, minha esposa, inclusive também a Renata, gostou muito de você. Ela disse, caramba, foi assertivo demais a gente se aproximar do Felipe e trazer assim, apoiar essa vinda dele, porque com certeza, cara, tu deixou uma semente muito boa. Todas aquelas pessoas a gente vê no semblante, né? A forma equilibrada, serena, sem rompantes, mas passou uma mensagem muito boa. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue te abençoando mesmo. E assim, tu tem muita pista para correr, muita terra para ser conquistada. Amém. Vamos que vamos. E você que nos segue, nos acompanha, nossos agradecimentos, vai lá no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e aproveita e segue aí, @EuFelipeSintra. @EuFelipeSintra. É isso. E bora multiplicar, comandante. Bora multiplicar, comandante. Gostei da frase, viu? Bora multiplicar, comandante. E também segue lá, Jaelson, @JaelsonDestravo. Estamos aqui para te ajudar, te dar a mão e você vir com a gente, cola na gente que a gente tem coisa boa para vocês também. Um abraço, até a próxima, aprove Deus.